Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui reunidas, graças a Deus por isso. Estamos meditando no livro de Jó. Vamos agora evoluir para o capítulo 6, o momento em que Jó abre a boca para responder Elifaz. Lembrando que Elifaz, um dos amigos de Jó, que chega lá para consolá-lo, mas ele acaba fazendo o contrário e a gente vai ver como Jó encara isso, como Jó recebeu o discurso de Elifaz. Certo? Vamos pedir direção ao Espírito Santo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma noite estarmos reunidas e pedimos que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito, que sejamos, meu Pai, repletas do teu entendimento, da tua luz, que a tua palavra venha nos transformar, venha modificar o que está dentro da gente, especialmente aquilo que te desagrada, que de fato estejamos sendo aperfeiçoadas pela tua palavra nesse momento. O Senhor Jesus, ele veio a essa terra por causa de nós. Ele deu os seus ensinamentos por causa da gente. Ele morreu por causa da gente. Então, nada mais justo do que nós nos aprofundarmos na meditação da tua palavra e que possamos praticar e sermos como Jesus foi, justas, honestas, tementes ao Senhor, confiantes na esperança da ressurreição das nossas vidas, das nossas almas, do nosso corpo, para um dia estarmos junto contigo. E assim, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor esteja conosco em cada momento dessa noite, e que a gente não se perca nunca da tua direção, dos teus ensinamentos, e especialmente, ó Deus, que o Senhor venha nos usar para que possamos ensinar outras pessoas a respeito da tua palavra. Que possamos, que sejamos capazes, ungidas pelo Senhor, para que possamos ensinar outras pessoas a alcançarem a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá e a gente começa assim. Mas Jó disse, respondendo: Ó, se a minha dor fosse minuciosamente pesada, e a minha calamidade juntamente se pusesse na balança, pois agora seria mais pesada do que a areia dos mares. Portanto, minhas palavras são engolidas, ou em outras versões fala, são precipitadas. Bom, o que que Jó começa a falar nesses primeiros versículos? Claramente, ele está respondendo e ele não está satisfeito com aquilo que ele ouviu há pouco de seu amigo Elifaz. Lembrando que ele faz, ele começa a condenar Jó de ter, de alguma forma, pecado. De alguma forma, ele possa ter errado e por isso ele atraiu a ira de Deus. Jó, então, segundo ele faz, o que ele tem que fazer é se arrepender e buscar a misericórdia do Senhor. E aí o que acontece? Diante disso, Jó fica chateado, irritado. É o que ele vai deixar claro aqui nos próximos versos. Por quê? Porque ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Ele foi acusado de ser um pecador, safado, descarado, sem vergonha. E ele não reconhece isso dentro do comportamento dele, dentro do proceder. E aí o que ele vai dizer, olha, se a minha dor fosse pesada, colocada em uma balança juntamente com a minha miséria, com a minha calamidade, se tudo isso fosse colocado numa balança, ele diz assim, seria ainda mais pesada que a areia dos mares. E obviamente que não tem como a gente mensurar uma dor com um peso físico, não dá para mensurar. Ele está falando de algo que está no mundo da abstração. São as suas dores, seus sentimentos, suas emoções. E tentando comparar com algo que é material. Mas dá para a gente perceber que é algo impactante.
o que ele diz. Olha, a minha dor se assemelha, ou melhor, seria mais pesada do que a areia dos mares. E se a gente pensar no peso da areia dos mares, bom, a gente vai falar de toneladas, bilhões de toneladas, e a gente não faz nem ideia de quanto seria isso. Mas ele quer exprimir que a dor que ele está sentindo é extremamente intensa. Ele está muito ferido por dentro e por fora. Inúmeras perdas não precisamos relembrar nesse momento, mas em todos os sentidos da sua vida, Jó foi afetado. E no momento que ele espera receber uma palavra de conforto, um abraço amigo, o que ele vê, na verdade, é um pronunciamento de condenação. E ele vai continuar. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o meu espírito suga o seu veneno. Os terrores de Deus se posicionam, se armam, arregimentam contra mim. Então, o que é que ele quer exprimir aqui nesse verso? A crença dele, de que o que ele está sofrendo não é fruto de um erro, de um pecado. O que ele está sofrendo é algo divino, é algo divino. E ele entende que o próprio Deus está flagelando ele por algo que o próprio Deus sabe. Nisso aí, Jó está relativamente correto. Quem está causando o flagelo não é o próprio Deus, a gente sabe que foi Satanás, mas com a permissão de Deus. Então ele está sendo flagelado porque Deus permitiu. Nisso aí, ele não peca, ele não erra, ele não está equivocado. E ele entende que ele não pode contender com isso. Ele não pode bater de frente com Deus. Se ele acredita que é Deus quem está mandando esses flagelos, como é que ele vai contender com Deus? Ele se sente pequeno, impotente, frágil, né? Ele não tem muito o que ele fazer. E aí ele diz, ó, o meu espírito suga todo o veneno das flechas do Todo-Poderoso. Eu li em algum lugar, isso aqui estava mais para dardos inflamados do maligno. E de verdade foi. Foi a obra do maligno que acabou afetando a vida de Jó. Mas ele entende que são flechas, dardos, que vêm do próprio Deus. E aí ele, de uma forma poética, diz, ó, o meu espírito está sugando todo o veneno que existem nessas flechas. E eu estou completamente destruído, né? Os terrores de Deus se posicionam contra mim, se armam contra mim. Ele coloca de uma forma como se Deus estivesse de livre e espontânea vontade querendo abatê-lo. E ele não tenta contender com Deus por conta disso. Ele meio que fica resignado, porque ele sabe quem é Deus, no sentido de Deus é o seu criador, é o dono da sua vida, Deus faz o que ele quiser, quando ele quiser, com quem ele quiser. Ele se conforma com isso, porque ele reconhece toda a autoridade, supremacia desse Deus. Acaso o jumento selvagem zurra quando come grama? Ou abaixa-se o boi sobre o seu feno? Pode aquilo que é insípido ser comido sem sal? Ou há algum gosto na clara do ovo? E aqui, aparentemente, parece que ele está falando de alimento, de comida, onde o boi ou o jumento selvagem, eles estariam confortáveis, tranquilos, em paz, sem criar confusão, se eles estivessem sendo bem alimentados, bem tratados. Mas aquele que se alimenta de algo insípido, que não tem sabor, ele não teria o mesmo prazer
desse boi ou desse jumento. E quando a gente lê isso aqui, né, como eu falei, pode parecer que ele está falando de alimento, de algo que ele vê os animais comendo felizes, mas ele tenta comer e não consegue. E, pessoal, pode até ser, não me parece que é o contexto realmente do pensamento dele. O que me parece é que quando o animal é bem tratado, essa, essa a correlação que ele quer fazer, quando o animal é bem tratado, ele não tem o porquê zurrar, não tem porquê ele maltratar o seu dono, não tem por que ele reagir de uma forma violenta. Não, ele está em paz, está tranquilo. Mas aquele que não prova de um bom tratamento, como é que ele vai se alimentar daquilo? E quando eu vejo esse alimento aqui, eu penso imediatamente da palavra de Deus. Aquilo que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. E me parece que ele está fazendo uma referência às palavras de Elifaz, ao discurso de Elifaz, onde foi um discurso duro e ele diz um discurso insípido, um discurso que não teve sabor, não me deu nenhum prazer em ouvir tais palavras. Pelo contrário, foi repugnante ouvir o que ouvi. É o que ele vai dizer aqui. As coisas que a minha alma se recusou a tocar são como o meu alimento nauseabundo, um alimento que causa náuseas. As palavras que ele ouviu não trouxe para ele algum consolo e conforto, pelo contrário, deixou ele ainda mais insatisfeito, mais angustiado, mais frustrado. Trouxe a ele uma série de sensações que deixou ele pior do que quando seus amigos chegaram. Então, esses versículos que falam de alimentos, me parece que se refere mais adequadamente às palavras de Elifaz, né, do que necessariamente a uma comida que ele talvez não pudesse comer. Que fica parecendo uma quebra, né, dentro da linha de pensamento, ele parar agora para falar de comida, né? E não, não, não faz muito sentido com todo o pensamento que vai ser desenvolvido ao longo desse capítulo. Mas, enfim, em considerando que ele está se referindo ao discurso de Elifaz, ele vai continuar. Ó, se eu pudesse ter meu pedido, e se Deus me concedesse a coisa pela qual anseio, que satisfizesse a Deus, me destruir, que ele soltasse a sua mão e me cortasse fora. Então, o que a gente vai perceber é que ele está muito decepcionado com as palavras que ele ouviu. E se ele já estava antes desejando a morte, lembra que ainda lá no capítulo 3 a gente percebe ele falando dessa forma, como que desejando a morte, e vale a pena a gente dar uma recapitulada, vira aí duas folhinhas, e a gente vai ver no verso 11, capítulo 3 verso 11, a desilusão dele, né? O dissabor dele, a tristeza, a angústia dele. Porque eu não morri desde o útero? Porque eu não entreguei o espírito quando saí do ventre? Você vê que ele indignado, pô, era melhor eu nem ter nascido. E ele evolui daí para algo pior. No verso 20. Porque se dá a luz ao infeliz e a vida aos amargurados de alma, que anseiam pela morte? Então, ele sai de um estado onde eu preferia não ter nascido para um momento onde eu quero morrer. Eu prefiro morrer, porque está dando vida a mim quando eu de verdade estou ansiando pela morte, né? Então, volta aí para o capítulo 6 e a gente vai perceber aqui no verso 8 esse mesmo desabafo mais uma vez de Jó, né?
Ah, se eu pudesse ter meu pedido, se Deus me concedesse a coisa pela qual anseio, que satisfizesse a Deus me destruir, que Deus tivesse prazer em me matar, que a mão dele pesasse sobre mim, caísse sobre mim e acabasse com a minha vida. Pelo menos esse sofrimento acabaria juntamente. Então, percebe que, de fato, ah, passaram-se 2 capítulos com o discurso de Elifaz, e ele simplesmente estava ouvindo pacientemente, respeitosamente. Mas por dentro, o cabra estava se roendo. Por que ele estava se roendo, pessoal? Como já comentamos. Porque ele entende que não há um porquê para aquilo estar acontecendo. Porque ele fala o que fala, porque é natural do ser humano procurar causas. E o cabra, que era tão bom, não poderia estar sofrendo se fosse tão bom, tão bom. Então há nele algo errado, há um pecado, há algo obscuro e oculto que está fazendo com que a ira de Deus caia sobre ele. Então, o pensamento de Elifaz é um, o pensamento de Jó é outro. Jó tem um conhecimento de causa, Elifaz tem um conhecimento do que ele vê. De verdade, Elifaz não sonda o coração de Jó, porque só quem faz isso é Deus. Então, ele fala o que lhe parece direito, né? E Jó agora, ele vai ressentido, né, derramar essas palavras sobre os seus amigos, né? Então, ele vai continuar. Que satisfizesse a Deus me destruir, que ele soltasse a sua mão e me cortasse. Isso é muito forte. Então eu teria consolo, sim, eu me endureceria na dor, que ele não me poupe, porque eu não escondi as palavras daquele que é santo. Eu vou ler isso aqui na versão que a maioria aqui está lendo, Almeida, e ele fala assim: cadê? Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Isto ainda seria minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Então a gente percebe que Jó tem um ensejo, tem um desejo fortemente de morrer, mas não de praticar suicídio, que isso fique muito claro. Ele deseja que o próprio Deus resolva isso. Ele entende que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Então ele se coloca numa posição de, por favor, me tira desse sofrimento, mas não uma condição, eu vou dar fim ao meu sofrimento. Então, ele ainda guarda dentro de si o temor a Deus, e ele, no final do verso, ainda fala isso, né? Eu achei que na João Ferreira de Almeida ficou isso mais claro, ficou melhor traduzido, né? Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, né? Seria para mim paz, não me poupando ele, se Deus não me poupasse, se Deus me matasse, porque não ocultei as palavras do santo. Então, o que ele está querendo dizer, não ocultei as palavras do santo, aqui na outra versão, não escondi as palavras daquele que é santo, então significa que ele, em momento algum, rejeitou as palavras de Deus, as palavras daquele que é santo, santo com letra maiúscula, está se referindo a Deus. Ele não rejeitou, ele abraçou a vontade de Deus, ele abraçou o querer de Deus, a palavra, os ensinamentos, os mandamentos, ele praticou. Em toda a sua trajetória, ao longo de sua vida, tudo que ele fez foi buscar andar de acordo com a vontade de Deus. E lembra que a respeito disso o próprio Deus dá testemunho. Jó, íntegro, fiel, reto, desvia do mal. Então, ele tem essa consciência. E ele fala, é melhor que eu morresse, porque de forma alguma eu me desviei de Deus, me desviei da vontade de Deus. Pelo contrário,
Se ele me matar agora, eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei para onde eu vou, porque eu guardei a minha retidão. A gente viu isso lá em João, 1 João, lembra? Capítulo 5, se eu não me engano, que aquele que nasce de Deus, ele guarda a sua vida, fugindo do mal, sendo reto, íntegro. Aqui a gente está vendo a mesma coisa. Lídia, será que ele era selado com o Espírito Santo? Eu penso que não havia esse derramamento, pessoal. O derramamento do Espírito Santo, essa promessa, foi algo feita para tempos futuros, os tempos que nós vivemos hoje. Tempos pós-ressurreição de Cristo. Mas a gente percebe que sim, havia o trabalhar do Espírito Santo no passado. Ainda que não esteja lá dizendo, ele foi selado. Não, não está dizendo isso, porém, a gente vê que todo o proceder dele não dava para ser diferente, tinha que ter o Espírito Santo nessa história. Então, ele estava sendo conduzido, sim, pelo Espírito Santo. E hoje em dia, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que o Espírito Santo sempre agiu, desde Adão até os dias de hoje. Mas a ideia de o Espírito Santo habitar dentro da pessoa, bom, isso é pós-ressurreição de Cristo. Foi uma das promessas que Deus já tinha feito no Antigo Testamento. Enfim, a gente vai perceber aqui Jó desejando a morte, mas não o suicídio. Percebe que ele entende que o suicídio não é uma possibilidade, não é uma alternativa. Ele não faz em nenhum momento, pelo menos até aqui, capítulo 6, menção de tentar dar um fim ao próprio sofrimento com as próprias mãos. E ele continua: qual é a minha força para que eu devesse ter esperança? Mostrando um cara que perdeu a esperança. E isso nós já vimos lá no capítulo 3, falando que ele entrou num quadro do que hoje nós chamamos de depressão. É quando a pessoa perde a esperança a respeito da sua vida aqui nessa terra. E quando se pensa no suicídio, é porque não se tem nem esperança de uma vida após essa. Então, um quadro de depressão severo. Mas aqui a gente percebe que não entra o entendimento, né? O desejo de suicídio. Qual é a minha força para que eu devesse ter esperança? Né? O que que eu acho que é um posicionamento bem humilde dele, né? O que que eu sou? O que que resta em mim para que eu pudesse ter esperança? Eu me lembro que teve uma fala de vocês, se eu não me engano, foi Rosa, que falou que ele estava lá largado na cama, né? Não podia levantar nem nada, mas de verdade ele estava sobre cinzas e provavelmente ele nem estava na sua cama. Ele deveria estar em algum lugar, no espaço, lançado por terra, mas ele nem teve nem estaria tendo esse conforto de estar dentro de um quarto, né? Sob seu teto, e tal. Ele devia estar numa situação tão ruim que ficar dentro de casa não era uma alternativa. E qual é o meu fim? Para que eu devesse prolongar a minha vida. Então, o meu fim é morrer com sofrimento? Por que prolongar a minha vida dessa forma? Por que que o Senhor não resolve isso e me mata logo? Eu não tenho mais esperança para essa vida. E aqui eu acho interessante fazer uma ponderação. Não sei se vocês vão concordar, mas foi algo que eu pensei. Quando ele estava bem e cheio de filhos, ele, de quando em quando, ele estava sacrificando a Deus pela vida de seus filhos. E ele entendia assim, né? Olha, pode ser que meus filhos, de alguma forma, tenham pecado contra Deus, tenham profanado o nome de Deus. Então, eu vou fazer aqui o sacrifício para que Deus guarde da sua misericórdia para com meus filhos. Concorda comigo que isso é um ato de fé? Um ato de que eu creio que Deus vai proteger meus filhos diante do meu ato de fé que é manifesto
no meu sacrifício. Um ato de fé. E eu fiquei pensando, por quê que ele cai numa desesperança tal que ele não consegue mais ter essa fé de que a vida dele venha a ser transformada? A gente percebe aqui ele totalmente desiludido. Qual é a minha força para que eu devesse ter esperança? Eu não devo ter esperança, né? Qual é o meu fim para que devesse prolongar a minha vida? Vê que ele tem um pensamento realmente de um depressivo. E aqui acabou a fé. Das duas, uma, pensei eu. Ou ele entende que o que está acontecendo sobre a vida dele é um ato de Deus que não dá para voltar atrás, porque não foi por causa de um pecado pelo qual ele pediria misericórdia, não, é um ato de Deus, né? Não tem como eu pedir misericórdia a Deus, a não ser pedindo para que ele conclua o serviço dele e me mate logo. Então, não foi por causa de pecado. Se eu pedir a Deus, eu vou estar tentando contra Deus. Um, né? Há essa possibilidade. Ou dois, o cara tava tão quebrado por dentro, quebrado, não vou dizer quebrantado, quebrado, tão quebrado por dentro, que ele realmente não via a possibilidade de uma restauração da saúde, da família, dos seus bens, de tudo. Ele não via essa possibilidade. Inclusive, a possibilidade de novamente ele ser guardado por Deus, que a gente viu lá atrás, que ele perdeu essa fé de que Deus o guardou, de que Deus o guardava, lá no capítulo 3, se eu não me engano, foi lá no capítulo 3. Ele perdeu essa fé de que Deus o guardava. Então, só resta para ele realmente a morte. O cara estava destruído. Mas o que a gente percebe é que ele guarda ainda a humildade. Ele não é arrogante até aqui, para achar que ele tem a autoridade sobre a vida dele, que ele pode se matar. Ou ele entende também que não há nele forças ou capacidades que o possam tirar daquela condição. Então, era para ser realmente por um ato divino. Só que ele não vê como Deus poderia o restaurar. Eu penso que ele não se acha digno, merecedor, né? Ele é merecedor dessa dor, porque essa dor não tem causa, então é porque é a vontade de Deus e a vontade de Deus prevalece acima da minha vontade. Deu para entender? É a minha força, a força das pedras? Ou é a minha carne de bronze, de cobre? Quando ele faz essa comparação com coisas que são bem sólidas e duradouras, né? Bem firmes, que resistiriam a muitas agressões, não infalíveis, mas elementos que resistiriam a muitas agressões, né? O bronze, sem dúvida, uma das ligas mais duras que a gente tem. Ah, e a pedra, se a gente for imaginar uma rocha, não uma pedrinha na nossa mão, mas uma montanha, uma rocha, bom, aquilo é extremamente forte. Mas ele diz que ele não tem essa rigidez, essa dureza ou essa insensibilidade. Ele não é algo que não tem sentimentos. Pelo contrário, não está a minha ajuda em mim. Foi a sabedoria levada para longe de mim? Então, ele questiona a si mesmo, e é aqui que eu vejo o que que foi levado para dele, o que que lhe foi tirado, o que que não está mais dentro dele e que ele reconhece que não tem mais. Eu entendo o que é a fé. Em outras versões, a gente vê isso aqui de outra forma, né? Vamos lá. Verso 13. Ele vai dizer assim: está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Então, o que foi que aconteceu que saiu dele, que ele tinha e que agora ele não tem mais?
eu entendo que foi a fé, justamente. Ele ficou tão quebrantado. Se vocês têm uma opinião diferente, por favor, pessoal, fala aí. Mas ele ficou tão quebrado, não é quebrantado. Quebrantado é outra história. Quebrantado é uma condição de humilhação e de reconhecimento da autoridade de Deus, mas reconhecimento da misericórdia de Deus. E aqui ele não percebe esse nível de misericórdia, né? Ele só percebe um- uma situação de desgraça, de miséria e de morte, de fim de vida, game over, né? Ao que está aflito, a compaixão deve ser mostrada por seu amigo, ainda que ele abandone o temor do Todo-Poderoso. E nesse momento, a gente vai perceber ele voltando-se para os seus amigos. Então ele diz: Olha, para mim, que estou lascado na vida, eu penso que vocês deveriam ter pelo menos um pouquinho de compaixão. Em vez de vocês virem para cá para terminar de me destruir, era para vocês me levantarem. Era para vocês, de alguma forma, demonstrarem amor por mim. Eu imagino que o que ele faz, ele não foi lá para agredir, para destruir. A intenção do ele faz era boa, a intenção dos amigos eram boas, boas intenções. Eles não foram lá para terminar de matar Jó, mas eles não tinham entendimento, pessoal. Já do lado de Jó, ele está tão doído que ele não consegue ter essa compreensão. Eu entendo que ele não consegue compreender a estupidez, vamos assim dizer, dos seus amigos. Ele não consegue ter essa compreensão. Ele quer ser cuidado, tratado. Ele quer aquele bom alimento. Ele quer uma, um alimento que tenha sabor. Ele quer palavras que venham confortar a sua alma, consolar o seu espírito. Ele quer uma demonstração de compaixão. É para a gente está de fora, dá para a gente observar melhor, né? E a gente entende os dois lados. Eu também entendo o desabafo de Jó. Eu entendo também esse grito de Jó, né? Esse desejo de que ele venha a ser cuidado. Mas quando os caras vão lá e dizem que ele tem pecado, os caras estão querendo cuidar. De alguma forma, eles estão querendo dizer: Poxa, Jó, dá para você sair dessa história, é só você se consertar. Dá para ver os dois lados, né? Quando ambos não têm compreensão de toda a história, a gente tem a compreensão que a gente está do lado de fora, lendo a história, né? A gente está aqui olhando de cima. Mas cada um lá está defendendo o seu ponto de vista. E aí fica difícil ter uma conciliação, né? Dois bicudos não se bicam. Martiane, pode falar. Então, vocês estão me ouvindo? Perfeito. É, eu também vejo por esse ponto que, nesse momento, o que já não estava mais nele era a fé, porque, vem, assim, convenhamos, né? Por exemplo, uma pessoa, ela tá com uma dor, né? Uma dor de cabeça. Então, ela tem a fé que aquilo ali vai passar. Tipo, ela faz uma oração, aquilo vai passar. Mas conforme os problemas, digamos assim, os graus, de problemas vão aumentando, também vai aumentando, a necessidade de ser aumentada a fé também da pessoa. Por exemplo, vamos aumentar agora um câncer. Ali, a pessoa, por exemplo, recebeu um diagnóstico de câncer, está ali, no primeiro estágio. Então, ela usa a fé dela, né? Então, ela tem a fé, tá no início, algumas pessoas, né? Ah, não, tá no início, Deus é maior, Deus é mais poderoso, né? Eu não vou citar exemplos, mas tivemos também exemplos, né? Nós vimos isso aqui. Em estágio 2, ah, não, vou continuar na fé, vai acontecer um milagre e tal. Estágio 3, ah, não, Deus é maior, Deus é mais poderoso. Aí vem o estágio 4, vem o estágio terminal, e ali
começam a vir as dúvidas, começam a vir o desespero, a pessoa vai começar a olhar para a situação em que ela se encontra e ali ela vai ter que lutar entre a fé e a dúvida. E já no caso de Jó, ele estava com um problema físico totalmente visível aos olhos, não só aos olhos dele, como aos olhos da esposa, que também estava ali tentando minar a fé dele, aos olhos dos amigos que não estavam compreendendo ele, né? E então, para Jó, eu imagino que foi algo muito difícil que ele passou. Né? E eu imagino realmente que Jó ele não estava numa situação confortável, ele estava literalmente no chão, nas cinzas, assim, sabe? Numa situação de humilhação mesmo, entendeu? De alma, de humilhação mesmo. Então, ali para Jó, ele encontrar fé no meio de tudo aquilo que ele estava vendo, eu acho que foi algo muito desafiador para ele. E é algo que é muito desafiador para algumas pessoas também, né? A Bíblia fala que é, é, a fé que tem lá para ti mesmo, mas assim, a gente sabe que algumas pessoas têm fé para comer carne, outras têm fé para comer legumes, uma tem fé para comer as duas coisas. Então, a gente, meditando aqui no livro de Jó, a gente vai ver que tipo de fé Jó ele vai ter, né, no decorrer dos capítulos. Mas, assim, já de cara a gente percebe que ele teve uma dificuldade muito grande com relação à fé. E a gente vê isso também em outros heróis da Bíblia, né? Abraão teve dificuldade com a fé, enfim, várias pessoas tiveram essa dificuldade com a fé. Mas a gente vê também que Jó ele não se perdeu. Apesar dessa dificuldade, ele permaneceu reto, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu temente a Deus. A situação de fora não corrompeu quem ele era, a essência dele, não corrompeu. Mas a gente vê que apesar de ser íntegro, de ser reto, de ser temente a Deus, de ser um homem de Deus que se desviava do mal, ele teve sim essa debilidade com a fé, que ele teve que lutar com isso. E só fazendo uma ponderação, que ele perdeu a fé, mas não a fé de reconhecer Deus como Criador, Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Essa fé ele não perdeu. Ele perdeu a fé de que a vida dele pudesse ser transformada. Acho que a gente viu isso em Romanos ou foi em Coríntios, eu agora não lembro, mas que fala sobre as qualidades de fé. Acho que foi em Atos, né? Enfim, que você tenha fé para crer e você tenha fé para crer no milagre, no impossível, naquele milagre que é absurdo, como a cura de um câncer. Entendeu? Um câncer estágio terminal, vai lá para a cura. Ou a cura de um câncer sem nenhuma intervenção da medicina. É uma coisa absurda. É poder da fé. Então, a fé de reconhecer a supremacia, a divindade de Deus e a sua submissão a Deus, essa fé ele não perdeu. Isso aí ele continua para todo sempre. Mas a fé de que o milagre pode acontecer, essa daí ele perdeu completamente. Ele não se achava digno de receber esse milagre. Se Jó soubesse que todo o seu sofrimento foi por causa das mãos, das patas de Satanás, talvez ele mantivesse dentro de si essa fé acesa. Ele reconhecesse, não, isso não vem de Deus, isso advém do inferno, eu rejeito Deus, me abençoa. Mas como ele não sabe, ele não faz ideia de que foi Satanás quem o feriu, ele acredita que foi o próprio Deus, ele não tem essa ousadia de chegar diante de Deus, Deus, resolve minha vida. O resolve minha vida para ele é Deus terminar o que ele começou e matá-lo. É o pensamento dele. Então, isso que nós, como a gente está de fora, vale muito a pena a gente ver a reação humana diante das situações. A reação humana de Jó.
a reação humana da mulher de Jó, a reação humana dos amigos de Jó. E aí a gente vai vendo esse complexo. É algo complexo. E realmente vale muito a pena a gente ponderar sobre essas situações para a gente mesmo usar isso na nossa vida, né? Ah, na, na, na nossa coletividade, né? Quando nós estivermos interagindo com as pessoas, entendendo que o ponto de vista daquela pessoa é daquela forma, porque o entendimento, a visão, o que ela entende, o que ela tem conhecimento, é até ali. Ela não vai além daquilo ali. Ela não tem, de repente, a mesma percepção que você. E por aí, a gente pode compreender que várias vezes a gente vai ter contendas, dissensões, justamente pela falta de unidade de pensamento. O que vai nos trazer essa unidade de pensamento? Vou perguntar a vocês. O que vai nos trazer essa unidade de pensamento? Um pirulito para quem acertar primeiro, pode botar no chat, eu abro o áudio aí e fala. Ninguém? Perfeito. Isso aí. O que nos dá unidade de pensamento é o Espírito Santo, tá? Então, quando recebemos o Espírito Santo dentro da gente, nós recebemos uma luz, uma iluminação, uma sabedoria, um entendimento, uma compreensão que nos permite evitar inúmeros conflitos, confusões dentro da igreja, dentro de casa. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Mas ok, vamos voltar aqui para Jó e estamos no verso 14, né? 15. Ah, não. Vamos continuar aqui no 14. Ao que está aflito, a compaixão deve ser mostrada por seu amigo, ainda que ele abandone o temor do Todo-Poderoso. E, bom, esse que abandonaria o temor do Todo-Poderoso seria o amigo, seria Jó. Mas a gente vai perceber que Jó vai defender que não, ele não abandonou o temor do Todo-Poderoso. Mas ainda que ele tivesse abandonado, pelo amor de Deus, vocês tinham que ter, no mínimo, compaixão para comigo, que sou seu amigo. Não quer ter compaixão com o inimigo? Ok. Mas, pelo menos eu que sou seu amigo, né? Então, perceba que ele está buscando isso. Ele não quer que os amigos dele vão embora, né? Não. Mas ele quer ser compreendido, ele quer ser amado, ele quer, ele quer ser abraçado, ele não quer ser desprezado, tá? Vamos lá. Meus irmãos me trataram enganosamente, como um ribeiro, e como a corrente dos ribeiros, eles passam distante. Aqui na Almeida ele fala assim: meus irmãos aleivosamente me trataram, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Então, ele está fazendo essa alusão aos seus amigos. O irmão são os seus amigos. E ele se sente enganado, traído pelos seus amigos, só porque ele não está sendo compreendido. Eu achei isso aqui muito interessante, porque nós também temos esse tipo de reação. Quando a gente tem aqui as nossas questões, nós temos o nosso tipo de pensamento, nós temos já a nossa defesa. Não, essas coisas estão acontecendo por isso e isso. Aí vem o amigo e fala, não, é por causa disso e isso. A gente se sente afrontado pelo amigo. Pô, ele não me compreende. Que tipo de amigo é esse? Esse cara não é meu amigo, essa criatura aí não é minha amiga, né? A gente costuma também ter esse tipo de comportamento, tá certo? Ele se sentiu traído, né? Ah, como a corrente dos ribeiros, eles passam distante, que são escurecidos pela razão do gelo e onde se esconde a neve. Gente, esses próximos textos tá tão diferente na King James da Almeida, né? As compreensões ficam bem diferentes. Ó, aqui na King James fica parecendo assim, ó, que eles foram escurecidos pela razão do gelo, onde se esconde a neve. É como se ele
se eles tivessem sido brutos, cruéis, ah, compreensíveis, né? Mas a gente vai ver aqui na Almeida, o entendimento é bem diferente. Cadê? Vai dizer aqui assim. Volta. Ah, são como a torrente que transborda do vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Fazendo uma referência à corrente, a torrente, que é uma torrente alimentada, criada pelo derretimento do gelo. Então, enquanto houver gelo para ser derretido, aquela corrente continua. Quando acabar o gelo, aquela corrente vai desaparecer, aquele ribeiro some. Olha lá como ele vai dizer. Torrente que, no tempo do calor, seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para os lugares desolados e perecem. As caravanas vão atrás desses ribeiros, acabam encontrando esses ribeiros secos e morrem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados por terem confiado e chegando ali, confundem-se. O que Jó está querendo dizer a respeito de seus amigos? Os amigos que eram para preenchê-lo com água da vida, com palavras de vida, ele vai lá e fica decepcionado porque encontra esses amigos secos. E até agora não foram todos amigos, só foi ele faz, né? Mas encontra-os secos, incapazes de dar a ele algo que realmente alimente a sua esperança, algo que realmente lhe devolva alguma alegria. Então ele fica decepcionado, frustrado com os amigos, porque percebe que os amigos, na verdade, são ribeiros sem águas. Eles não têm o que oferecer para Jó. Assim, Jó compreende. Ele vai continuar. Ah, ficam envergonhados por terem confiado e chegando ali confundem-se. Assim também, vós outros sois nada para mim. Vocês não estão me acrescentando nada. Pelo contrário, vocês estão me deixando mais frustrado, decepcionado. Eu pensei que eu tinha amigos. O que tem do meu lado são víboras. Vocês querem terminar de me destruir. Não era verdade, né, pessoal? Vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da nossa fazenda? Eu estou pedindo alguma coisa a vocês? De alguma forma, o que eu quero é ouvir pelo menos o consolo. E vocês parecem que estão me rejeitando. Vocês estão me acusando porque vocês querem me desprezar. Ou livrai-me do poder do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Não, vocês estão fazendo nada. Eu não pedi nada disso para vocês. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que eu tenho errado. Tá atribulado, bichinho. E aqui ele pergunta: bom, se vocês estão dizendo que eu errei, eu pequei, tá tudo bem, mas me diga onde. Me explique. Não vem com essa conversa que está em oculto, não. Fala para mim. Se vocês são meus amigos e vocês me observam tão bem, fala para mim qual foi o meu erro, em que vocês me viram pecando, em que vocês me viram desviando de uma conduta reta, onde vocês me viram blasfemando contra Deus, fala, né? Ele está pedindo socorro. Então, pelo menos até aqui, o que fica claro é que ele esperava obter justamente uma resposta. Ele queria uma causa. E até aqui nada foi respondido, né?
Foi acusado, mas não tem a causa, né? Não tem. Ó, como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão. Então, as palavras retas são persuasivas, me convencem, né? Vocês falarem as coisas certas, vocês me apontarem uma direção, isso vai me persuadir a confiar em vocês e reconhecer, poxa, eu estou completamente errado, né? Ah, mas o que é que repreende a vossa repreensão? O que que vocês estão me repreendendo? No que vocês estão me repreendendo? Exatamente do que vocês estão me acusando? Exatamente por que vocês estão me condenando? Então, é aquilo lá ainda do capítulo 3, o porquê. O desespero dele é de não compreender o porquê, por que tudo isso, por quê? E vocês não estão me trazendo respostas, eu estou ficando ainda mais angustiado. E vocês estão sendo injustos. E aí ele vai começar. Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Então, na estante, ele falou das palavras precipitadas, que em outra versão fala engolidas, mas eu acho que as palavras precipitadas cabem melhor. O que são as palavras precipitadas? É aquilo que a gente fala no momento de dor. A gente não pensa, a gente fala. Tá doendo, a gente bota para fora. E às vezes a gente fala besteira. E a besteira que ele falou foi dele dizer que Deus o tinha abandonado, que era melhor ele morrer. E aí chega o amigo e fala: deixe de ser idiota. Como é que você vai dizer que é melhor você morrer e que Deus te abandonou? Não, caramba, você pecou, pelo amor de Deus, é só você se consertar. Tá, tudo bem, eu pequei, mas me diz, onde foi que eu pequei? E continua essa angústia dentro dele. Vocês estão me repreendendo por quê? Só fala, fala, me dá uma luz. E isso deixa o cara perturbado. Isis falou aqui atribulado. Eu prefiro falar perturbado. Realmente, a mente do cara, a alma, o interior dele está perturbado. E aí, vamos adiante. Vocês vão me reprovar por causa das palavras ditas por um desesperado? Até sobre o órfão lançaríeis sorte e especularíeis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar a justiça, e a justiça da minha causa triunfará. Ele chega, hashtag chateado, ele chega e fala: revejam aí seus conceitos. Façam, por favor, um novo juízo. Pondere, repondere as falas de vocês, o entendimento de vocês, por favor. E vejam que eu não estou mentindo. Pelo contrário, eu vou esfregar minha justiça na cara de vocês. Se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Aqui na King James fala, não consegue o meu paladar distinguir coisas perversas? Né? Então, percebe que ele tem um juízo a respeito da sua justiça. E essa é a grande inquietação dele. Como um justo pode padecer tanto assim? Ok? Isso aí, Isis. Enfim, ah, isso é que temos para hoje e gostaria de ouvi-las a respeito de suas
seus entendimentos, suas concepções, o que fica para você e suas considerações. Quem começa, Eu. por favor? Sabe aquela história de que reclamar não resolve, mas eu não quero resolver, eu quero reclamar? Eu não vejo Jó como um depressivo, tão depressivo. Eu, sinceramente, acho que em Eclesiastes, Salomão é mais depressivo do que ele. E sem motivo, porque Salomão teve tudo. E ele não perdeu nada. Ele não perdeu. E Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó estava sozinho. Na cabeça de Jó, ele não tinha mais nem Deus. E se você entende que você não tem mais Deus, você pensa, é melhor. Porque a gente foi o que aconteceu com Judas. Judas se matou porque para ele não tinha mais salvação. Ele entendia que ia para o inferno e foi rápido. Jó não. Jó ele está desabafando. Ele ficou calado por muito tempo e quando ouviu algo foi para recriminar, foi para colocar em xeque o caráter dele, quem ele era diante de Deus e ele sabia quem ele era. Jó, ele ele fala lá, né, que ele não tem mais os recursos dele. Ele perdeu os animais que ele sacrificava para Deus. Ele acordava de madrugada para sacrificar pelos filhos. Tudo que ele sabia a respeito de como usar a fé, ele colocou em prática. E ele perdeu tudo, inclusive os meios para colocar essa fé em prática. Ele não tinha mais o que oferecer para Deus, além da vida que ele entendia que era Deus que estava tirando o sofrimento, colocando aquele sofrimento, e ele entendia que só Deus também poderia colocar um fim. Então, ó, o Senhor já tirou tudo de mim, só falta a vida, leva logo. Se eu vou morrer no final de tudo, não tem por que eu prolongar esse sofrimento por tanto tempo. É uma forma até de dizer que Deus não seria tirano a esse ponto. Ele atribui esse sofrimento a Deus, por quê? Porque ele sabia que ele andava na presença de Deus, ele era reto, temente, ele se desviava do mal. Então, na cabeça dele, Satanás não podia tocar nele e ele estava correto, de certa forma. Se eu sei que eu estou obedecendo, diz que quem obedece não merece castigo. É a mesma forma é a mesma coisa de quem tem filho chegar, bater na criança, dar uma surra e não dizer o motivo porque a criança está apanhando. Ele só queria saber o porquê, embora a gente saiba que não precisa saber o porquê. Deus tem uma explicação, Deus sabe, é o suficiente. Mas o que é suficiente para mim não é suficiente para os outros. E na hora que ele mais precisa dos amigos, os amigos vão lá e jogam sal na ferida do cara. Pega uma pimenta do reino assim, ó, e vai querendo convencer o cara que ele está errado. Só que ele ainda se mantém firme. Eu sei quem eu tenho sido. Às vezes a gente não vai entender, porque quando eu estava, quando eu passei por certas coisas, o pessoal, porque você não falou? Eu ia falar para quê? Para ouvir esse tipo de coisa? Mas a gente não podia ajudar porque não sabia. E souberam e não fizeram nada, embora eu não tinha ido pedir nada para ninguém. Souberam e não fizeram nada. Ou seja, na maioria das vezes as pessoas só querem ter um motivo para falar mesmo. Não estou dizendo que é o caso dos amigos de Jó, mas as pessoas só querem ter mesmo um motivo para falar, para acusar, para fazer para fazer pouco, porque só quem pode mensurar a dor do outro é o outro que está sentindo. Tá certo, tem umas pessoas que a gente vê fazer uma tempestade num copo d'água, mas ele perdeu praticamente tudo e, por último, perdeu a saúde. Então, ele não podia mais nem dizer assim: ó Deus, eu vou fazer uma peregrinação, eu vou subir um monte. Era perigoso dar um vento, puf, ele cair de lá. Então, eu vejo mais como um desabafo de Jó. Ele vai fazer alguma coisa errada, Deus vai chamar a atenção dele. Ele fala umas besteiras, mas que, ao nosso ver, ainda é compreensível, porque ele passou por muita coisa. Ele está sofrendo. E ele é a maneira de tirar até de dentro dele, é o desabafo da alma dele. E os amigos que eram para estar lá apoiando, pelo menos era melhor eles ter continuado calado. Seria muito mais interessante. Porque às vezes você não quer ouvir um conselho, você não quer ouvir uma solução, você só quer mesmo colocar para fora. Você quer que tenha alguém ali que diga, ó, eu tô aqui com você. Eu falo para as pessoas, é independente se a pessoa está na presença de Deus ou se saiu, até porque tem algumas pessoas que saíram e o povo vira as costas para essas pessoas. E é como já fala, ainda que aquela pessoa deixou o amor de Deus,
você vai virar as costas, não é um mandamento de Deus que você tem que amar ele como se fosse você mesmo, porque se você sair, hoje foi aquela pessoa, você não está isento. Amanhã pode ser você. E se tiver tempo, eu quero que alguém vá atrás de mim. Eu espero não precisar. Mas se precisar, vocês vão atrás de mim, me traga nem que seja puxando pelos cabelos, com arame assim farpado, me trazendo, deixando um pedacinho de mim em cada canto que passar, mas me tragam de volta, pelo amor de Jesus Cristo. E esses amigos não estavam fazendo isso, estavam fazendo, dizendo para Jó, era como se dissesse para Jó, para tu não tem salvação mais não. Tu tá por conta. E eu sempre falo isso para uma pessoa, olha, a minha amizade com você independe de você estar na presença de Deus ou não. Porque se você sair, eu vou atrás de você, sua safada. Te trago pelos cabelos, mas você volta. E não vai ser isso que vai fazer me afastar de você. Porque se no momento que a pessoa mais precisa da gente, que é quando ela está saindo ou se perdendo, a gente abandona a pessoa, que amizade foi essa? Eu não vou andar nos mesmos lugares que ela, não vou andar com as mesmas pessoas que elas, mas eu não vou desistir daquela alma. E no começo a gente tenta ser compreensível, eles nem tentaram ser compreensível com o cara. Nem disseram assim, não, eu entendo, você perdeu tudo. Você tá aí, nem perguntaram se ele queria um copo de água ou, ou nada. Só porrada em cima de porrada. E Jó ali, ó, ele aguentou foi muito. Se fosse eu, tinha dito umas duas verdades nesse povo aí, ó, bem rapidinho. Maiana sendo Maiana, né? Nada novo sob o sol. E a próxima. Vai, abra logo aí o áudio. Isis está travada. Eita, só Você Deus. falou Isis? Foi. Pensei que você estava travada. Você falou eu? É, menina. Olha, eu tenho uma outra visão. É, é que nem você tá dando conselho para uma pessoa. Você fala, Isis está travando, pessoal. É, deixa eu botar aqui. "Não, como pra, Ó, tá lá falando que a gente nem pra, consegue. e do hashtag chateado quando disse que Isis, você está travando. Pronto. Ah, caiu. Dona Cida, fala aí, Dona Cida. É, eu penso assim, se claro, Jó não estava querendo ouvir isso aí daqueles amigos, né? Mas se eu estivesse lá, eu estaria pensando, porque só quem vê tudo da gente é Deus, né? Certo que Jó andava reto, fiel a Deus, mas se eu estivesse ali, eu ia pensar, poxa, que porque foi uma total desgraça, foi em tudo, em tudo. Jó deveria estar fazendo algo escondido, né? Eu pensaria assim, mas no momento não estaria a dizer a Jó, porque ali não era momento de estar falando aquilo para ele, né? Porque como a gente às vezes vai falar com alguém, né, de Jesus, aquela pessoa estava na presença dele e tudo e depois saiu, a gente não vai poder falar as verdades que a gente tem vontade de falar para aquela pessoa, que é capaz até daquela pessoa nem odiar, né, até a Deus. Mas é aquilo, ele faz, eu sei que ele estava querendo ver um meio de Jó entender o porquê daquilo, né, que estava acontecendo com ele, querendo dizer para Jó que era para Jó se examinar, mas Jó não estava em condições de examinar nada naquele momento, examinar o que foi que Jó fez para merecer
aquilo ali de Deus, né? Então, Elifaz queria ajudar, mas Jó não estava vendo como ajuda. Jó estava vendo como uma afronta, né, de Elifaz. Mas se eu estivesse ali, eu ia dizer, rapaz, por que isso que está acontecendo? Porque não foi uma morte de um filho, foi a morte de todos os filhos, a perda de todos os bens de Jó, né? De tudo, e ainda a saúde. Então a gente fica assim, meio atrás, né? Mesmo sabendo que foi Deus que permitiu, que foi a mão de Satanás, mas foi permissão de Deus. Isso que ficou para mim, que ele faz queria ajudar, mas Jó não estava a ponto de estar ouvindo aquele. Já estava, quando toca na alma da gente, né? Na dor, a dor que ele estava sentindo ali, não tinha como ele nem pensar, ele só queria mesmo botar para fora o que estava sentindo, né? Talvez não, eu não sei nem se é depressão, sabe, dona Lília? É o momento daquela de dor, de ira, né? Não contra a Deus, mas contra até ele mesmo. Por que que não me tira logo a vida? Por que que me deixou assim? Se tirou tudo meu, por que que não tirou a minha vida? Por quê? Né? Então, isso que ficou para mim. Perfeito. E isso aí que Dona Cida falou é interessante, porque é verdade que tem momentos em que as coisas acontecem com a gente, nós não sabemos a explicação ou não queremos enxergá-la, e a gente não está pronto para ouvir. Ninguém fala nada. Dá conselho, dá puxão de orelha, pelo contrário, né? Se a pessoa falar com a gente vai reagir de uma forma até negativa. É, vale, quando a gente for conversar com alguém, perceber se é o momento ou não. E eu realmente tenho amadurecido bastante quanto a isso. Hoje em dia eu vejo um momento para falar com as pessoas, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa boa, mas a pessoa não está preparada para aquela coisa boa. Porque a coisa boa não é tão bom. E aí você pode machucar, piorar a condição, o estado daquela pessoa. Então, realmente, a gente tem que observar, ponderar, realmente deixar o Espírito Santo fazer a parte dele, nos usar, e não querer a gente demonstrar alguma sabedoria, algum entendimento para tentar ajudar. Não, espera o Espírito Santo realmente criar uma situação para que possamos ser usados. E então, falar o que deve ser falado. A Maiana chegou a cogitar aí, né? Se, por exemplo, ela dá doideira, né? Fica Pinel e sai da presença de Deus. Claro que vamos ter dia atrás, claro que a gente não pode fingir que nada aconteceu, né? Que ela é desprezível, não. Vamos ter que ir em busca, mas a depender da situação, a gente vai ter que realmente ponderar como é que a gente vai fazer essa busca, porque senão a gente pode causar um afastamento ainda maior. Isso é interessante aí o que a Cida fala. Isis, tenta aí falar agora, velho. A sua internet ficou ruim, e aí você ficou travando e não Eu ficou. desconectei o fone, pode ter sido isso. Vai. Eu tinha pensado a mesma coisa que Dona Cidinha, tentando olhar a opinião do amigo com bons olhos, mas eu me coloco nesse momento no lugar de Jó, passando por uma prova e ainda vem esse dedo acusador. E o Espírito Santo me fez remeter essa semana. Minha mãe, cara, minha mãe é uma benção, né? Falou assim: por que você não sai por que você não procura outra igreja, minha filha? Sabe? Eu, ali meu Espírito Santo foi testado. Ali Meu Espírito Santo foi eu tive a testado. prova, foi testado. Ali eu tive a prova de que eu tenho domínio próprio. Porque a vontade da minha carne era, sabe, de, derramar uma série de impropérios, falar um monte de
coisa a ela, dizendo que. Mas com a minha educação que Deus me deu, eu disse: olha, mas lá na igreja não tem fofoca, não tem fuxico, não tem as irmãs uma querendo tomar o marido das outras. Porque lá tem muita gente. Eu disse: é por isso. Para cada um seguir sua fé. Mas no momento que eu estava passando por uma prova, sabe, financeira, aí eu disse: eu não vou pedir a ela, não vou pedir um empréstimo a ela, porque é da ousadia. Eu disse: meu Deus, é, é, eu vou dar mau testemunho. Se eu pedir dinheiro emprestado a ela, eu vou dar mau testemunho, porque é o Senhor que me sustenta. É, eu estava falando com ela da Nação dos Vencedores da segunda-feira, e é esse testemunho que eu vou dar. E eu me revoltei não contra Deus, mas contra a situação. E falando com ele que não é esse testemunho que eu quero dar. Não é esse tipo de resposta que eu quero dar. Que eu não preciso dizer com palavras. Eu preciso mostrar um testemunho para dizer: olha, você está achando que lá não é tão bom, mas olha, minha vida mudou. Olha as bênçãos que Deus faz na minha vida. Olha as maravilhas. E eu lembrei de um professor que me disse que de boa intenção o inferno está cheio. Eu falei: não, não queria, não falei com essa intenção. Eu falei no sentido de ajudar. Ele disse: minha filha, de boa intenção, o inferno está cheio. Eu acredito que realmente não era esse momento dele ouvir essas palavras. Ele, 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 ele teve esse tempo todo, né? Que ele passou acho que uns 7 dias lá, os amigos, para refletir, para fazer essa análise, essa autoanálise. E ele deixa bem claro que ele se conhece. Ele sabe quem ele sabe do relacionamento que ele tem com Deus. E o que mais me chamou a atenção, para mim, o que é mais bonito, é que em momento nenhum Jó acreditou nada ao inimigo. Que tem gente: o inimigo vai me derrubar. Isso é o diabo. O diabo está fazendo isso. Em momento nenhum ele deu esse crédito ao inimigo. Se coisas boas acontecerem na minha vida, louvado seja Deus. Se for alguma prova, é de Deus. E tudo é de Deus. O inimigo não tem poder. A gente sabe que ele tem ousadia. Ousadia ele tem. Mas Jó nos mostra que ele acredita realmente em Deus, que ele sabe que Deus é poderoso. E ele está tribulado, né? A gente sabe que o ataque do inimigo não é mole. Ele atacou em todas as frentes. E eu acredito que não deu nem tanto assim, sabe? Porque filho a gente pode fazer outro. Perdão, Senhor. Nunca passei por isso para saber. Mas a dor na carne, acredito que doeu mais. Eu acredito, né? Ninguém está na carne dele para saber. Mas acredito que foi o que mais o atribulou, essa doença na carne. Mas só na pele dele para poder saber. Só tá estando nos sapatos dele para saber o que passou. É verdade, num dado sentido. Se ele tivesse visto os filhos sofrendo a mesma dor dele, no caso, a mesma enfermidade dele, talvez ele ficasse mais dolorido do que o filho ter morrido. Ele se quebrantasse ainda mais, esse pior ainda, Deus é mais. Tadinho de Jó. Mas enfim, Fabiane. Opa, Fabiane hoje não dormiu, aí, ó. Parabéns. Não, dormi não, graças a Deus. Estou aqui firme e forte. Boa noite. Boa. Assim, eu não acompanhei as outras meditações. A primeira eu tentei acompanhar, não consegui. E a segunda eu dormi. Mas, assim, lendo os capítulos, tem algumas coisas que eu concordo, outras coisas que eu discordo. Eu concordo com Jó, que foi Deus que colocou ele nessa situação. O diabo, ele só foi um instrumento permitido pelo próprio Deus. Porque eu acho que foi Deus também. Eu concordo com Jó que foi Deus. Pelo fato de que é o próprio Deus que incita o diabo. O próprio Deus chega para o diabo e diz: viste o meu servo Jó? O próprio Deus incita o diabo e ele diz ao diabo para ele não tocar na alma de Jó, que ele tocasse em tudo.
Eu não sei onde foi que eu ouvi, isso me chamou a atenção, também não sei se é verdade. Eu ouvi, não sei se é desses pregadores que ficam pregando, que teve alguma discussão que se realmente Jó existiu, ou se ele é somente um personagem bíblico, como se ele fosse uma mera história, como se ele não tivesse existido. E que o que eu ouvi mais ou menos era que Deus deixou a história de Jó como exemplo, que eu vejo muito essa história como a prova de fogo que se fala muito. É muito fácil a gente crer em Deus quando tudo está indo bem, quando tudo está indo às mil maravilhas. Família perfeita, vida financeira perfeita, tudo indo às mil maravilhas. E o que aconteceu com Jó foi exatamente isso. Jó era aquele homem fiel, temente a Deus, que se desviava do mal a todo tempo e ainda tinha a conduta de fazer sacrifício pelos seus filhos, porque se os seus filhos pecassem, ele tinha essa fé que ele entendia que Deus teria misericórdia dos próprios filhos. Mas eu concordo com ele quando ele leva isso ao próprio Deus. É como a própria música diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu vejo dessa forma. E concordo com Dona Cida quando ela diz sobre a questão das falas. Não era o momento certo, não era aquele momento do amigo dele colocar aquela fala. Então, Jó, ele se coloca. Eu também não acho que ele também não tenha mais fé. Não acho também isso, não. Eu acho que ele se coloca em um momento de resignação, de que se eu cheguei nesse momento porque Deus quis, e ele aceita aquela situação que ele está, e ao mesmo tempo ele se pergunta o porquê que eu estou vivendo isso, o porquê de eu estar nessa situação. É aquela coisa que a gente realmente faz. Pô, eu estou fazendo tudo certo, eu sou dizimista fiel, eu estou entregando o dízimo, eu estou cumprindo meus votos, vou para a igreja certinho, bonitinho, todo dia tento fazer tudo corretamente. Por que me veio isso? Então eu entendi muito, eu entendo muito esse livro de Jó nesse caminho, assim. Foi o que mais ou menos ficou para mim nesses capítulos que eu li, mesmo não conseguindo acompanhar todas as meditações, mas do primeiro capítulo ao capítulo 6, eu mais ou menos estou entendendo isso, e entendo que foi o próprio Deus que colocou ele nessa situação mesmo. O diabo só foi um instrumento, mas foi Deus que colocou Jó nessa situação, acredito que para ficar um exemplo para nós mesmos. Quanto à questão de se Jó existiu ou não, eu penso que essa é uma questão que não deve nem ser considerada, porque Ezequiel cita Jó, Tiago cita Jó, e não cita como se fosse um personagem fictício. Mas há realmente esse tipo de, de questionamento. Mas como ele é citado, então isso aí cai por terra, né? É, Outro eu, eu profeta, também acho o que, dis... desculpa até te interromper, eu também acho que não é verdade essa questão. Eu citei porque eu ouvi na época, me chamou a atenção, mas depois eu também não levei muito a sério isso, não, porque se está na Bíblia é porque é, é verdadeiro, a Bíblia é a verdade, então não tem como a gente também ficar questionando a Bíblia. Mas eu ouvi isso, na hora me chamou a atenção, mas depois eu fiz algumas pesquisas, mas depois eu deixei para lá. Perfeito. Dona Ana, se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Se não, por favor, faz a oração de encerramento. Ô, boa noite, eu vou fazer a oração. Tá. Já foi acrescentado tudo, e mesmo com as forças esgotadas e fraco na fé, ele ficou sem rumo e direção. Ele precisava tirar da fraqueza a força em Deus para vencer e superar.
a situação, por pior que seja, é isso que ficou para mim e que serve para as nossas vidas, porque tudo é Deus, não tem outra forma. É com os problemas, as famílias, as situações, tudo é Deus. E antes, gente, eu fui, e na hora da meditação, meu genro passou o dia todo na rua e justamente no horário da meditação que eu avisei que seria 21 horas, ele chegou. Foi abrir o portão para colocar o carro, o portão despencou, aí me chamou correndo. Lá fui para lá ajudar. Eu tenho observado que sempre na hora da meditação, na hora de que eu estou lendo alguma coisa, aparece tanta coisa que eu oro antes e eu vejo que é tudo para desviar o meu foco, a minha atenção. Mas é isso aí. Tá ligado? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda na sua presença, Senhor, eu quero agradecer por este momento, meu Pai, de estudo, de meditação, onde o Espírito Santo nos revela a sua vontade, nos dá um entendimento para que possamos entender o que aconteceu no passado e que acontece hoje em nossas vidas. E que através da direção do Senhor, meu Pai, saibamos enfrentar toda e qualquer situação. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, coloca a tua mão, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Pai, sobre a nossa família. Dá-nos sabedoria, Senhor, para passar para todos, meu Pai, a fé, para mostrar para todos, meu Pai, que não existe nada mais interessante e nunca existiu a não ser o Senhor. Nos ensina, nos capacita, meu Pai, a cada dia mais a viver pela fé, confiando, crendo e passando para as pessoas, meu Pai, que o Senhor está voltando. Senhor Jesus, nos ajuda, meu Pai, porque a cada dia o mundo está pior. E só o Senhor para nos guardar, guardar nossa família, guardar a igreja, Senhor, o teu povo. Meu Pai, amanhã é o dia do lixo, Senhor. E que nós, meu Pai, venhamos receber do teu servo, não o que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer que nós venhamos ouvir. E que de lá, meu Pai, possamos sair, meu Pai, revigoradas, livres, meu Pai, de tudo que houver no nosso interior. Prepara as pessoas, meu Pai, que estão precisando, Senhor, necessitadas, carentes, para estar amanhã na tua casa, meu Pai. Peço ao Senhor, meu Pai, que nos dê uma noite de sono tranquilo, um despertar alegre na sua presença. Pois, Senhor, eu entrego, Senhor, nossa família, entrego, meu Pai, nossos amigos, vizinhos, todos eu entrego nas tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livra de todo o mal. E nos dá, meu Pai, um domingo abençoado e uma noite reparadora, Senhor. É o que eu te peço, agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. E a gente vai se ver na próxima meditação. Deus abençoe todas vocês.